Olá, amigos! Boa noite! Todos estão conseguindo me ver, todos estão conseguindo me ouvir. Beleza, galera? Tranquilo? Delicinha, né? Show de bola! Bacana! Essa véspera aí de feriadaço e a galera tá aqui assistindo de forma que a gente consiga aqui interagir, beleza? Muito bem. Estamos aí interagindo, de forma que a gente consiga aí ter essa aula muito bacana. E a aula de hoje, meus amigos, estamos aqui falando exatamente sobre Base Nacional Comum Curricular. E iremos falar também sobre o Plano Nacional e sobre o Plano Municipal de Educação. Ok? Beleza? Tranquilo? Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal de Educação. E exercícios que nós temos para fazer, né? Serão os focos da aula de hoje. Lembrando a todos que iremos iniciar nossa turma preparatória para o Magistério São Pedro da Aldeia Exercícios. O que é essa turma de exercício? Será a turma que será às terças e quintas, então, portanto, não vão conflitar com o horário do curso de vocês, né? Será durante terças e quintas, das 19 às 21 horas, iremos trabalhar apenas exercícios. Todas as matérias, tá? Provas anteriores da IBAN e 2 dias de aula de redação, aquela redação da IBAN. Inclusive, a gente vai ter um aulão terça-feira que vem, tá? Um aulão muito bacana, gratuito. Então você pode chamar seus colegas para para assistir conosco. Será um aulão gratuito comigo, redação, e eu vou ensinar vocês a fazer uma redação para concurso público, né? Uma dissertativa objetiva, que é o que pede o edital. Argumentos de autoridade, né? Vou tirar todas as dúvidas, né? Quantos parágrafos você precisa, conectivos que você vai poder usar, enfim, várias situações que obviamente iremos falar tanto nessa aula grátis de terça-feira, beleza? Que o link vai estar no grupo de vocês, e quem for fazer o curso de exercício, redação conosco, também vai ter mais um upgrade, mais um aprofundamento acerca dessas disciplinas, né, baseadas aí em provas anteriores. Lembrando a todos que esse curso de exercício ele vai custar R$100. No entanto, para vocês que são alunos matriculados na turma de Magistério São Pedro, essa turma de exercício irá custar uma turma inteira, tá? Que vai até a semana da prova, vai custar apenas R$70, e você pode usar cartão ou Pix, tanto faz, o valor é exatamente o mesmo. Beleza? Tranquilo? Nossa, dito esse recado, legal? Dito esse recado, vamos para nossa aula Base Nacional Comum Curricular, famosa BNCC. Jardélia, dúvida? Vai perguntar alguma coisa comigo? Fala comigo. Exatamente, toda terça e quinta, não influencia no horário do curso, tá? E serão todas as matérias, tá? Leis educacionais específicas, isso, até a prova, até a semana da prova, até a quinta-feira, que antecede a prova, que será no domingo. Beleza? Serão 2 dias de aula de redação,
específica de séries iniciais, leis educacionais, língua portuguesa, enfim, todas as disciplinas, todas aquelas matérias que vão servir para você e, obviamente, voltada, né, para a resolução de provas anteriores da IBAN, beleza? E uma das provas que a gente vai resolver, claro, é essa que acabou de semana passada de São Pedro da Aldeia, que é justamente a prova que está até com apelido aqui nas redes sociais de prova quiabo. Por que prova quiabo? Muita gente fez achando que era uma resposta e saiu outra coisa, então a galera escorregou. Por isso que o pessoal aqui nos grupos que eu estou acompanhando aqui na frente no computador, chamando essa prova de prova casca de banana ou prova quiabo, né? Perdão, bem escorregadia, né? Então a galera, nossa, reclamando bastante dessa prova, que também foi uma prova dessa banca de São Pedro da Aldeia, IBAN. Então a gente não pode facilitar com ela. Vamos ter então essa turminha de exercício, tá bom? Visto isso, qualquer dúvida, eu falo lá no grupo, aí eu vou anunciar lá no grupo para o pessoal, e para o pessoal entender, eu explico depois melhor por lá, tá bom? Bom, vamos falar então, na aula de hoje, leis educacionais, iremos falar sobre Base Nacional Comum Curricular, Plano Nacional e Plano Municipal de Educação de São Pedro da Aldeia, ok? Base Nacional Comum Curricular, meus amigos, a BNCC é um documento norteador, né, que vai definir as competências essenciais do que deve ser ensinado nas escolas. Como assim, Anderson? Um documento que define as competências essenciais do que será ensinado nas escolas. Sim, é um documento que vai direcionar a construção de um currículo. Atenção, gente. O documento, a BNCC, ela não será um documento que vai definir o currículo. Não. Até porque, como a gente sabe, e vamos ver aí em slide e tudo mais, o currículo das escolas é definido pela Base Nacional, que define o núcleo comum, e a parte diversificada, que é definida pelo PPP, Projeto Político Pedagógico, pelo plano de aula do professor e até mesmo pelo currículo da rede, né, que define a parte diversificada. Então, o que a BNCC vai fazer? Ela vai definir essas competências essenciais para quê? Para nortear a construção de um currículo. Isso mesmo, direcionar a construção do currículo das escolas. E direcionar seguindo um princípio fundamental. E que princípio fundamental é esse que a BNCC vai seguir? É exatamente o princípio da equidade. Professor Anderson, o que é equidade? Equidade é o famoso equilíbrio, ok? Equilíbrio. Como assim, professor Anderson? Equidade, equilíbrio. Como assim? Meus amigos, para que todos nós possamos entender essa explicação, só um minutinho que eu vou diminuir aqui o ventilador, porque tá me resfriando aqui, eu tô começando a ficar mal. Pera aí, só um minutinho. Nossa, do nada. Nossa, peguei um golpe de ar agora que deu uma resfriada. Mas vamos lá. Firme, forte, bonitão. Seguimos em frente. Então, como assim, professor Anderson?
norteador para a construção do currículo. Para a gente entender essa questão da equidade, que é essa questão do equilíbrio, eu vou ter que contar a história para vocês de como, né, era antes da BNCC. A BNCC, ela foi aprovada em dezembro de 2017. Isso mesmo. Lá no final de dezembro, no apagar das luzes, durante o governo Michel Temer, foi aprovada a Base Nacional Comum Curricular. E para aqueles críticos de plantão, aqueles críticos de rede social, o que é o crítico de rede social? É o cara que está ali para criticar e muitas vezes sem base, né? Já te falo, tem muito mais pró do que contra a BNCC. Até porque é um documento que nasce dentro do princípio da equidade, do equilíbrio. E o que seria esse equilíbrio na educação? Fazer com que as pessoas tenham mais oportunidades iguais, né? Porque o que seria a equidade? É gerar igualdade dentro da diferença. O que é igual? Por isso que é equilíbrio. O que seria essa igualdade dentro da diferença? É você gerar possibilidades iguais para todos. Beleza? E o que seria, professor Anderson Dionísio, essas possibilidades iguais? Antes da BNCC, muito antes, por sinal, né? Para quem não me conhece, sou o professor Anderson Dionísio, sou professor de rede já há quase 30 anos. E eu lembro que quando eu tive a minha primeira matrícula na rede pública, que foi como professor do Estado, na Metropolitana número 5, que é a Metropolitana Caxias, o que acontecia? Eu me lembro que quando eu entrei em sala de aula para dar aula a primeira vez, perguntei lá ao coordenador qual seria o conteúdo programático que eu iria seguir. Quais seriam as matérias que eu iria lecionar na minha primeira e tão sonhada matrícula pública, né, como servidor público. E eu ouvi do diretor o seguinte: professor, aqui o senhor dá aula do que o senhor quiser. E o conjunto de absurdos não terminava aí. Como assim o conjunto de absurdos não terminava aí? Simples. Por que não terminava aí o conjunto de absurdos? Porque exatamente durante esses absurdos, o professor o diretor virou para mim e falou o seguinte, e eu via, né? Professor de matemática, por exemplo, a mesma aula que ele dava no primeiro ano, ele dava no segundo ano e no terceiro ano do ensino médio. Então, tipo assim, não havia um critério. Cada professor utilizava o bom senso, né? E consequentemente, né? Claro, preciso nem dizer, mas já estou te dizendo que a maioria dos alunos terminavam a educação básica sem o que a gente considera como competência essencial, sem mesmo nem ter sido apresentado a eles essa competência. De modo que o que a gente observa, né? Eu lembro também, lá nos primórdios, aí no caso, era até uma fase anterior, porque eu era acadêmico ainda da universidade, e quando eu comecei a dar aula, né, sou um dos fundadores do famoso pré-vestibular de negros e carentes, né, que é o pré-vestibular comunitário. E assim, encontrando hoje um aluno, ex-aluno meu, né, mania de falar que é aluno, né, ex-aluno meu, hoje doutor em matemática, professor da Prefeitura do Rio de Janeiro, né, ele falou para mim: Anderson, na época que eu era seu aluno, no pré-vestibular comunitário, a grande dificuldade que nós tínhamos era, a gente não tinha nem noção
de qual conteúdo cairia no vestibular. Então, mesmo que o professor não soubesse, não tivesse todo o domínio daquele conteúdo, mas só pelo fato dele saber qual o conteúdo que cai, já era de grande valia. Por quê? Porque a gente não tinha acesso nem a isso. Então você há de concordar comigo que todos esses absurdos, pelo menos, mudaram. Claro, a educação no Brasil, principalmente a educação básica, ela ainda está completamente desnivelada. Mas pelo menos, hoje, as competências essenciais para todas as escolas no Brasil, não importa se é pública, privada, não importa se é no Rio de Janeiro, se é em Parintins, na Amazônia, no Amazonas, se é em Brejinho de Nazaré, em Tocantins, se é em Alegrete, no Rio Grande do Sul, as competências iniciais, essenciais, tá? São as mesmas. Então, obviamente, são situações que permitiram um maior equilíbrio. E isso deve-se, essencialmente, à Base Nacional Comum Curricular. Que, claro, ela mexe sim, norteando a construção do currículo das escolas, mas automaticamente as avaliações vão se basear nela, como o próprio Enem, que é o grande exemplo, né? A gente está aí nas vésperas de ocorrer o Enem. E também, além da questão do Enem, nós temos aí também em relação à própria Prova Brasil, entre outras avaliações importantes a nível nacional. Então, obviamente, né, aquelas competências essenciais serão apresentadas, ok? Bom, essas competências correspondem ao quê? Sim, a áreas de conhecimento, aos chamados conteúdos escolares. Aí, no caso da educação infantil, corresponde basicamente, porque a educação infantil não tem área de conhecimento. Educação infantil você vai ter o quê? Direitos de aprendizagem e campos de experiência. Direitos de aprendizagem como brincar, conviver, né? Campos de experiência como traço, construtores, traços, sons, cores e formas, não é? Enfim, característica que você tem em relação à educação infantil. No caso do ensino fundamental e do ensino médio, nós temos as áreas de conhecimento, que seriam o quê? A linguagem, seriam as ciências humanas, as ciências matemáticas, né? As ciências da natureza, perfeito? Que seriam justamente aquilo que a gente conhece como chamados códigos e linguagens, ok? Característica muito importante que nós vamos ter em relação à BNCC, em relação ao ensino fundamental e médio. Visto isso, evidentemente, vamos ver aqui algumas situações que podemos ilustrar agora. Olha que bonito que a gente vai ver aqui. Vamos lá. Beleza. Essa charge, essa foto, essa primeira imagem, ela corresponde ao quê? Ela corresponde ao currículo das escolas. E esse currículo das escolas, né, ele corresponde, número 1, à Base Nacional Comum Curricular. Define aí a competência essencial, o que seria representado pelo núcleo comum, o que estaria representado pela cor amarela, meio bege. Aí depende da relação
daltônica de cada um, beleza? O currículo e a parte diversificada. O que seria a parte diversificada? Seria o currículo da Secretaria de Educação, o projeto político-pedagógico da escola e o próprio plano de aula do professor, que aí sim trabalharia justamente a relação diversificada, né? Que é característica regional, característica local de cada escola do Brasil, respeitando o quê? A dimensão continental que o Brasil tem e o grande regionalismo, né? Ou seja, as grandes concepções culturais expressas por cada região do nosso imenso, né, e sofrido, embora belo, país, correto? Bom, estou inspirado hoje. 10 competências essenciais da BNCC. Tá meio borradinho, não precisa se basear nisso. Eu leio para você entender, beleza? É o conhecimento. O que é o conhecimento? Valorizar várias formas de conhecimento, ok? 2, pensamento científico, crítico, analítico. O que é isso? Temos que basear, temos que argumentar com base na ciência. Nossa, né? Documento feito em 2017, BNCC, 2020, né? Passamos aí pela pandemia, né? 2019, 2020, né? Por aí foi aquela situação de pandemia que, como a gente teve argumento e lamentavelmente, né? Argumentos por pessoas que estavam numa posição de liderança, mas argumentos fundamentados na tiazinha e na vovozinha do WhatsApp, né? Ou seja, teve gente que morreu tomando cloroquina e acreditando piamente que aquilo iria salvar da maior pandemia da história da humanidade. E obviamente essa competência geral número 2, ela anos anteriores, né? 2 anos, 3 anos anterior, ela já veio ali exatamente para ali, né, retificar, modificar, né, toda essa percepção, né? Repertório cultural, ou seja, valorizar diversas manifestações culturais, até mesmo aquelas que são populares, né? Então, obviamente, a manifestação cultural é fundamental. Comunicação, sim. A gente tem um mundo cada vez mais integrado. Então, sim, não existe mais você perceber um mundo em ilhas, né? Até porque aquele termo aldeia global, que eu ouvi pela primeira vez em 1992, né, com o advento inicial da internet, ela mal tinha chegado no Brasil ainda, correto? Nunca foi tão contemporâneo como é hoje, porque realmente a gente vive numa pequena aldeia global devido exatamente à velocidade da informação e obviamente das comunicações, né? E a cultura digital também exatamente relaciona a tudo isso, porque a gente vive um mundo cada vez mais digitalizado, não é? Trabalho e projeto de vida, o que é isso? Valorizar e apropriar de conhecimentos e experiências. Muito importante, né? Seria uma competência número 6. Competência número 7, argumentação, o que é isso? Argumentar com fatos e fontes confiáveis. Não é você argumentar com base no que você acha, sem qualquer e nenhum fundamento. Infelizmente, não é o que a gente vê hoje, né? Hoje, né, o que a gente vê é pessoal dando opinião sem ter o melhor conhecimento acerca daquilo que
né, de forma irresponsável, emite opiniões. Beleza? Autoconhecimento, autocuidado, que é cuidar da sua saúde física e saúde mental, saúde emocional. Lembrando a todos que hoje o que nós temos muito são doenças ligadas à questão psíquica, doenças ligadas ao trato emocional, não é? Empatia e cooperação, ou seja, a relação de empatia, que é o famoso olhar pelo olhar do outro, não é? Então, quando nós temos aí nos 10 mandamentos, não é? Bíblicos, amar ao próximo como a si mesmo, é exatamente o quê? Uma demonstração de empatia, né? Justamente essa relação de você ter um olhar sobre o olhar do outro. Responsabilidade e cidadania, que seria o quê? Agir com base na ética, com base em princípios inclusivos, perfeito? Em princípios que se baseiam na responsabilidade, social, ok? Características que nós observamos na competência número 10. Bom, estamos observando agora, né, a educação infantil, que se divide em direitos de aprendizagens e campos de experiência. Repara, macete, direito de aprendizagem sempre uma palavra, campo de experiência sempre mais de uma palavra, né? Então, o direito de aprendizagem seria o quê? Conviver, ponto. Brincar, ponto. Participar, explorar, expressar, conhecer-se. Campos de experiência, o eu, o outro e o nós. Corpos, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Oralidade, escrita. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Já no ensino fundamental, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela vai definir as chamadas áreas de conhecimento. E como áreas de conhecimento, o que nós podemos aí enumerar? Beleza? O que a gente pode enumerar nas chamadas áreas de conhecimento? Nós temos a famosa linguagem, e a linguagem é formada pela língua portuguesa, arte, educação física e literatura, né? Matemática, que é formada pela matemática mesmo, ok? Ciências da natureza, como a gente está vendo aí, ciências humanas, principalmente geografia e história, e, no caso de matrícula facultativa, o ensino religioso, característica muito importante que temos aí que observar, beleza? Enfim, similar a isso se repete para o ensino médio, não é? As áreas de conhecimento, como matemática, ciências de natureza, ciências humanas, né? Linguagens, que são aquelas que a gente tem expressas e definidas lá também, durante o Enem, perfeito? Característica que nós temos aí de grande importância. Como era antes e como está mudando, né? Antes, 800 horas distribuídas dos anos de eletivos. Esse é o mínimo ainda, né?
e atualmente a gente tem um processo de ampliação do ensino médio, né, para uma carga horária ali de em torno de 1.800 horas. Antes, nós tínhamos ali o ensino obrigatório de artes, educação física, né, que ainda se mantém obrigatório até hoje, né? Então são situações aí que a gente está observando, né, e que obviamente corresponde a tudo isso, beleza? E aí depois vem os exercíciozinhos para a gente também fazer, beleza? Legal? Amigos, vamos lá. Plano Nacional de Educação. Isso mesmo. Então você que vai fazer esse concurso aí para Nova Friburgo, você que vai fazer esse concurso aí para São Pedro da Aldeia, Plano Nacional de Educação. O que é isso? Um plano criado, é uma lei, tá? Que é um plano criado pelo governo federal que estabelece objetivos que serão voltados, né? Que são metas destinadas ao quê? A evolução da educação nacional. Metas que deverão ser atingidas, tá? E quantas metas, professor Anderson? 20 metas. E qual é o prazo do Plano Nacional de Educação? 10 anos. Então repara, as metas que são estabelecidas no Plano Nacional de Educação, 20, é a mesma quantidade de metas que serão estabelecidas no Plano Municipal. O Plano Municipal foi criado um ano depois, em 2025, né? 2015, tá? E obviamente o prazo de vigência dele é até 2025. Então, PNE é de 14 a 24. PME é de 15 a 25. E quantas metas? 20. Nada mais são do que as metas nacionais trazidas para a realidade municipal. Porque, como nós vamos ver, a meta número 15 do Plano Nacional e do Plano Municipal de Educação fala sobre o quê? O regime de colaboração entre os entes federativos. Como assim, professor Anderson? Regime de colaboração entre os entes federativos. Estamos falando da colaboração entre o Estado, o município, o Distrito Federal, e a União, né, que devem atuar juntos em regime de colaboração em prol de um desenvolvimento da melhoria da educação nacional. Portanto, o plano municipal nada mais é do que a adaptação do plano nacional para a realidade de cada município, ok? E obviamente dos municípios que estamos aí tratando para prova de vocês. Legal? Característica que nós que temos. Legal? Então, por conta disso, as metas que são estabelecidas, vamos falar lá e vamos observá-las. Vamos lá. Olha que bacana, que bonito, né? Plano Nacional de
educação. Tá aí, ó. Determina as diretrizes, metas, estratégias para a política educacional no período de 14 a 24. Te ensinei certinho, você tira a onda que eu te ensinei certinho. E obviamente tá aqui, ó. O que esse mapa, esse plano estabelece? Ora bem, 20 metas, ó, passeando na sua tela, que vão falar sobre o desenvolvimento, ó, vai até aqui, ó, 20 metas, tá? Sobre o desenvolvimento da educação nacional. E, obviamente, a meta número 1, ela fala sobre a universalização da educação infantil. E a educação infantil, como nós sabemos, corresponde à pré-escola para crianças de 4 a 5 anos e creche para crianças de 0 a 3 anos. Então, esse plano, na meta número 1, fala sobre a universalização da pré-escola dos 4 a 5 e atender pelo menos, ou seja, no mínimo, 50% das crianças na creche, ou seja, das crianças até os 3 anos de idade, ok? Já a meta número 2 corresponde em universalizar o ensino fundamental, que, como nós sabemos, desde 2008 é o ensino fundamental com 9 anos de duração, e a idade certa, que seria dos 6 aos 14 anos de idade. Grave no seu coração, isso cai em prova, ok? Garantindo pelo menos a 95% da população. Anderson, fala comigo. Fala comigo. Porque é uma meta, né? Que, obviamente, a partir de 2024 vai ser definido novos planos, não é? E, obviamente, aí você vai crescendo progressivamente para atingir os 100%, não é? Mas, no caso, por quê? Porque, no caso, esses 5% seriam voltados exatamente para aqueles que, obviamente, tendem a concluir após essa idade, essa faixa etária. Aí você me pergunta isso, aí eu te respondo, né? Quer ver? Anderson, é por isso que as redes públicas ficam desesperadas com reprovação e com retenção de aluno? Sim. Anderson, é por isso que praticamente não se reprova no 9º ano em rede pública? Sim, por isso, né? Porque, obviamente, a gente tem o quê? Os indicadores de educação básica, né? Que seria o INDEB, que é o indicador que avalia esse percentual, e, obviamente, nenhum município quer ficar feio na fita, e nenhum município quer deixar de cumprir, né, o seu plano municipal, obviamente, que é uma cópia disso aí, e também, obviamente, não atender aquela esfera nacional. Por isso que é criado várias situações, inclusive pressão, inclusive assédio em cima do professor, e quem trabalha em escola pública sabe o que eu estou falando, para que você aprove até mesmo o energúmeno, exatamente para que ele bata essa meta dos 6 aos 14 anos, de pelo menos 95% dos alunos. Respondendo aí meu amigo Henrique, que está sempre aí vivo para abrilhantar a aula do Projeto 100. Beleza, galera? Dúvidas? Bacana, maneiro, maneiro. E vamos que vamos. Meta número 2. Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos.
Então a gente está falando da galera em relação ao ensino médio, né? E a galera também em relação também, nesse caso específico, do ensino médio. E chegar esse contingente nessa faixa etária, né, que seria a idade certa do ensino médio, para 85% do atendimento. Meta número 4 vai falar exatamente sobre o quê? Vai falar exatamente sobre a questão do atendimento a pessoas especiais. O que é uma pessoa de necessidade especial? É toda aquela que, com transtornos globais do desenvolvimento, como está falando, altas habilidades, superdotação. Então a gente está falando sobre o quê? Um atendimento inclusivo, com matrícula preferencialmente na rede regular de ensino, beleza? E com atendimento ligado a salas de recursos e serviços especializados e públicos e conveniados, ok? Meta número 6, que é a de oferecer educação em tempo integral a no mínimo 50% das escolas públicas. Nossa, quem trabalha em rede pública, como essa meta está extremamente aquém da realidade, ok? Né? Na rede que eu trabalho, aliás, nas redes que eu trabalho, públicas, né? Eu sou professor com 2 matrículas, eu não conheço nenhuma escola que tem período integral. Beleza? Tá? Uma é de um município da região metropolitana do Rio de Janeiro e a outra matrícula é de um município da região da Costa Verde do Rio de Janeiro. Fala comigo. 7 horas diário. Período parcial, mínimo 4 horas. Período integral de 7 horas por dia. Ok? Beleza? Tranquilo? Meta número 8, que é elevar a escolaridade média da população, da faixa etária de 18 a 29 anos a 12 anos de estudo. Ok? Então, pegar essa galera, estamos falando de uma média, ok? E, obviamente, a gente hoje, né, tem universidades, faculdades à distância. Se você for avaliar, né, eu digo da minha geração, né, dos anos 90, né, eu sou um cara que eu sou graduando do início dos anos 90, e fazer um paralelo para 30 anos depois, né, que é mais ou menos quando a gente está hoje, o que acontece? Nossa, avançou bastante nisso, porque, obviamente, a gente tem um número maior de pessoas com pós-graduação, pessoas com graduação, né? E como a gente está falando de uma média, né? Consequentemente, elevou essa média aí nesses 12 anos de estudo, essa meta número 8. 9. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5%. Estamos falando exatamente o quê? Da alfabetização de adultos, característica que você tem aí, né? Em relação a essa meta. 10. Oferecer no mínimo 25% das matrículas de EJA, tá? No ensino fundamental e média, de forma integrada à educação profissional. Nossa, como a gente sabe que deveria, né, haver um total incentivo para isso. Incentivo esse, né? Até porque a gente está falando de pessoas que já estão próximos ou já estão na idade de população economicamente ativa, seria acima de 18 anos, né, segundo o IBGE. Então, consequentemente,
a integração, a educação profissional seria importantíssima, né? Triplicar as matrículas da educação profissional técnica a pelo menos 50%, né? Quer dizer, então, a gente viu aí, quando foi criada essa meta no governo Dilma, né? O governo federal fazendo muitos cursos, né? Técnicos. Eu lembro que uma das propagandas do governo dela era o Pronatec. E vários programas ali exatamente de técnicos profissionalizantes para capacitar, né, uma mão de obra que a gente tem no Brasil ainda considerada de extremamente baixa qualificação. Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50%, né, principalmente para a população de 18 a 24 anos, ou seja, estamos falando exatamente de uma faixa etária que vai progredir, assim como a LDB fala, estabelece, junto com as diretrizes curriculares nacionais, quando ela fala, né, que o objetivo do ensino médio é justamente a formação profissional, bem como preparação para estudos posteriores, seria justamente incentivo para esses estudos posteriores, já que o aluno, né, nesse percentual, ingressaria no ensino superior. A meta número 13, elevar a quantidade de educação superior e ampliar a proporção de mestres e tutores no corpo docente efetivo. Então estamos falando exatamente de uma, entre aspas, né, qualificação da educação superior, principalmente a nível de titulação, ok? Para ficar bem claro, exatamente para que a gente siga aí um padrão internacional, né? Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação, né? Numa porcentagem de 60 mil mestres a 25 mil doutores anuais, né, de formação. Garantir regime de colaboração com a União, Estado e Distrito Federal. Meta número 15, como eu falei no início, a colaboração, ou seja, o que vai fazer com que você tenha exatamente, né, o desenvolvimento dos planos estaduais de educação e, por conseguinte, planos municipais de educação também, ok? Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica. Não é à toa que a gente passa a ter vários incentivos, né, até financeiros, que fazem com que hoje muitos professores da educação básica ingressem na pós-graduação, assim como esse que vos fala, né, que sinceramente nunca tive um interesse para fazer pós-graduação e agora eu sou um aluno matriculado em pós-graduação, já que no avanço do plano de cargos e salários das matrículas que eu tenho, a diferença agora se tornou uma diferença considerável financeira e foi uma política de incentivo e obviamente estou contribuindo aí para atingir essa meta. 17. Valorizar profissional no magistério da rede pública, né? Quer dizer, então é toda uma política de valorização, não é? Nós tivemos aí o aumento do piso nacional dos professores. Infelizmente, muitos municípios ainda não pagam piso, ou seja, estão ilegais. É aquilo, né? O Brasil ainda tem municípios que lembram aqueles municípios daqueles filmes de jagunço, aqueles filmes do cangaço dos anos 20. Estou falando 20 do século passado, 1920, né? Lá do interior do Nordeste.
interior do Nordeste, que hoje eu visitei, está totalmente diferente, né, desse cenário que eu estou narrando, do cangaço, de Lampião, de Coroné e coisas que a gente observa em muitos municípios, principalmente aqueles que não respeitam a lei e não respeitam o pagamento do piso nacional dos professores. Meta número 18. Assegurar no prazo de 2 anos a existência do plano de cargos para os profissionais de educação, que foi implantado para praticamente todos os municípios. Meta 19. Assegurar condições para a efetivação da gestão democrática da educação. Então, obviamente, né, dentro do Plano Nacional de Educação, a lógica é a gestão democrática, gestão participativa. A própria alteração da Lei de Diretriz e Base da Educação, ela remete sobre esse aspecto. Ela remete sobre a questão do projeto político-pedagógico, sobre a questão da gestão democrática e participativa. Alteração desse ano da LDB. E que, obviamente, é aquilo. A gente ainda tem muitos municípios que direção de escola é por indicação política, o que é lamentável, porque remetem àqueles municípios atrasados da época do cangaço de 1910, 1905, do interior, né, do sertão do Brasil. Mas, infelizmente, estamos vivendo uma realidade que ainda tem situações no Rio de Janeiro de sair. Meta número 20. Ampliar o investimento público em educação para chegar no final desse plano, que é o ano que vem, a 10% do PIB, que é o somatório de riquezas que um país produz ao longo de um ano. Então, galera, é aquela máxima, né, que eu costumo falar para vocês. Não falta dinheiro na educação. E quando eu falei isso pela primeira vez, nossa, eu fui apedrejado. Porque as pessoas têm um forte hábito de interromper quando as pessoas falam, né? E não deixa a pessoa concluir o raciocínio. De fato, não falta dinheiro na educação. Porque 10% do PIB, o que faz com que eu diga que, sem dúvida, é a secretaria e é o ministério que mais recebe verba no Brasil. Ponto. Mais do que a saúde, mais do que segurança, mais do que defesa, mais do que você imaginar. No entanto, tá? O que falta é gestão desse dinheiro público, ok? Normalmente, a administração pública, principalmente em municípios, né? Não só em município, no estado também você vê muito isso, um forte cabide de empregos e um conjunto total de nepotismo, que é emprego de parente ou parente de parente, que é o famoso amigo do amigo, e pessoas sem a menor competência e critérios mínimos para ocupar qualquer cargo na educação, quiçá o cargo de secretário ou subsecretário de educação na maior parte dos municípios e também do estado, dos estados que eu conheço, ok? Beleza? Então é aquilo. É muito possível que o colégio que você trabalhe tenha problemas de superlotação de carteira, que você não sabe aonde vai enfiar a carteira e obviamente você empilha ela nos corredores, né?
ferindo o princípio da inclusão e do acesso, mas falta tinta para carregar a caneta do professor. Por quê? Porque, literalmente, a gente tem como exemplo, tá, a péssima gestão do dinheiro público, de como é distribuído esse dinheiro público. Então, gente, o problema não é ter dinheiro, é ter gestão, não é? E é fato. Você vê, boa parte das pessoas que ganharam na Mega Sena gastaram o dinheiro todo. Você vê, pessoa, jogador de futebol, hoje está mais difícil porque, nossa, né, cara? Mas ainda assim você vê, né, caso de história de jogadores de futebol que ganharam aquela quantia milionária e gastaram tudo durante uma má gestão e estão aí na miséria. Então, tudo vale para gestão. Ainda mais quando a gente fala da coisa pública, do bem público, né? Que quem estudou comigo para Japeri teve a oportunidade de assistir aula de direito administrativo comigo, e eu foquei muito bem de administração pública, e eu foquei exatamente que a gente tem uma relação no Brasil com o bem público, que é uma relação muito doente. Por que eu chamo de relação doente? Porque se você perguntar o que é o bem público para o europeu, o que é o bem público para o norte-americano, e a vida me permitiu ter contato muito com essas pessoas por conta de uma das empresas que eu tenho, que é no ramo de importação, e eu tenho parceiros de outros países, e consequentemente o que acontece? O bem público, na concepção deles, é o famoso bem que pertence a todos. Então todos têm que preservar o bem público. Isso na concepção do estadunidense, isso na concepção do europeu. Na concepção do brasileiro, pelo que eu entendo, observo e vejo e analiso criticamente muito isso, é a acepção de quê? De uma coisa que não existe dono. Quando você vê alguém gritando, a rua é pública, isso é público, provavelmente a pessoa está fazendo merda. Provavelmente. Ela não está gritando e cuidando daquilo. Ela está gritando aquilo como justificativa dela ter poder de fazer o que quiser sobre aquilo. Principalmente merda. Então, infelizmente, é isso que a gente tem. A educação pública não está alheia a isso. Está alheia a esses parasitas, né, que estão ali sugando até matar o organismo. Beleza? Tranquilo, galera? Característica que você tem. E, obviamente, o Plano Municipal de Educação não é diferente disso, né? Como a gente vai ver agora. Vamos ao Plano Municipal. Direto da fonte, né? Até porque é realmente de fato, para não ter discordância do que cai, como cai. Plano Municipal de Educação, como você pode ver, ano de vigência 2015 a 2025, né? E, claro, que as diretrizes seriam o quê? Erradicar o analfabetismo, universalizar o atendimento da escola, superar as desigualdades educacionais,
melhorar a qualidade da educação, além da formação da cidadania, e ênfase em valores morais e éticos, né, que fundamentam a sociedade. Promover uma gestão democrática, uma promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do município, né? E estabelecer progressivamente, né, a aplicação de recurso público na educação e também no acesso e no atendimento à necessidade especial, valorização dos profissionais de educação, que a gente vê mais na teoria do que na prática, e promoção dos princípios e respeito aos direitos humanos e à diversidade sustentável socioambiental. Não é? E como característica em relação às metas que nós temos, que são 20 metas, é o recorte COLE em relação ao Plano Nacional de Educação. Como, por exemplo, universalizar até 2016 a educação infantil. A meta número 1 é o recorte COLE do Plano Nacional de Educação. Meta número 2, outro recorte COLE, que fala do atendimento escolar para o ensino médio para 85%. Né? Característica que você tem aí da meta 3, meta 2. 4. Universalizar para a população de 4 a 17 anos, ou seja, educação obrigatória, né? Faixa etária da educação obrigatória. A questão do acesso às pessoas de necessidade especial, outro recorte COLE do Plano Nacional de Educação. Meta número 5, alfabetizar no máximo até o 3º ano do ensino fundamental, que é o que já estava previsto em lei no PENAC, e é também um outro recorte COLE do Plano Nacional de Educação, né? Que é até, no máximo, 3º ano do ensino fundamental, a alfabetização. Meta número 6, oferecer educação em tempo integral a 50% das escolas públicas. Quer dizer, característica aí também que, obviamente, o município aprova, recorte COLE, muita gente aprova, até porque muita gente aprova até sem ler. A meta número 7, ela fala sobre elevar os índices do INDEP, né? E a elevação dos índices corresponde a 6 pontos para o ensino fundamental, 5,5 para o que ele considera anos finais do fundamental, 5,2 para o ensino médio. Elevar a escolaridade média da população, né? Característica que você tem em relação à faixa etária dos 18 a 29 anos, beleza? Com uma diferença, você repara, né? Ele não coloca a idade de 12 anos em relação ao Plano Nacional de Educação. Aliás, não coloca idade nenhuma. Deu ali um migué na meta número 8. Meta número 9, né? Elevar a taxa de alfabetização da população. Outro recorte COLE, 93,5% em relação ao Plano Nacional. Outro recorte COLE é a questão da integração, né? Da modalidade EJA, tá? Com o ensino profissional. Outra, diversificar cursos técnicos, ampliar a sua oferta, triplicando
minimamente as matrículas da educação profissional e técnica, que é o aumento gradual ou da profissionalização, qualificação do trabalho, né? Outro recorte colhe. Elevar a taxa bruta de matrícula da educação superior para 50%. Cópia do PNE. Elevar a qualidade de educação superior, a proporção de mestres e doutores. Recortou e colou também. Acessibilizar, elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação. E stricto sensu, uma pequena adaptação em relação àquela questão lá da pós-graduação que foi colocada no Plano Nacional de Educação. Aí ele coloca exatamente na modalidade mais simples de pós-graduação, que é a stricto sensu, que ele detalha para isso. Fala comigo. Pode falar. Opa. Ah, perdão. Confundi com lato sensu. Perdão. Stricto sensu seria o mestrado, né? Isso. Não, negativo. Nesse caso ele coloca aí isso. Elevar gradualmente. Mas ele também não coloca um percentual. Ele só coloca no sentido de elevação gradual. Mas, realmente, meu colega aí retificou essa falha aí do professor, tá certo? Questão de stricto sensu seria o mestrado, confundir com lato sensu. Né? Garantir o regime de colaboração entre União, Estado e município é aquela meta que a gente falou bastante, que é o regime de colaboração entre os entes federados. Né? Questão 16, que meta 16, né? Que é elevar o nível de pós-graduação para professores de educação básica. Parte tanto da aprovação e regulamentação de novos cursos de pós e também a questão de uma elevação de valores recebidos pelos professores, né, por meio de incorporação a salário ou gratificação por meio de pós. 17. Valorizar profissionais de educação, equiparar seu rendimento médio aos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano vigente do plano municipal, ou seja, fazer uma equiparação em relação à questão do rendimento dos professores. Garantir a aplicabilidade e a discussão perante ao plano de carreira para profissionais de educação básica. Meta número 18 fala sobre a questão da criação do plano de carreira. Assegurar condições no prazo de 2 anos para a gestão democrática. Então, obviamente, falando sobre a implantação do sistema democrático, assim como caiu na prova de Japeri, IBAN, não é? Quer dizer, prova nova, agora recente. Então, a gente sabe que a gestão, pelo menos na teoria, é democrática, como resposta a ser marcada. 20. Questão relacionada ao PIB, e já discutimos bastante, né, dos famosos 10% do produto interno bruto agora do município. Então, mais uma vez, não falta dinheiro na educação. O que falta, como a gente falou, é a famosa gestão, né? Enfim, como meu colega fala, meu amigo, grande amigo meu fala, é uma gestão indigesta. Bacana, né? Legal.
Visto tudo isso, coisa muito bacana, né? Opa, peraí, não quero nada a ver com isso aí, não. Ué, sair? Né? Vamos fazer algumas questões de prova, beleza? E aproveitando o gancho, convido a todos para fazer a nossa turma de exercício. É uma turma de redação e de exercício, tá? Voltada para quem vai fazer o concurso de São Pedro da Aldeia, né? Então você que vai fazer São Pedro da Aldeia, importantíssimo. É uma turma que será terça e quinta, portanto não vai conflitar, vai até a semana da prova, todas as matérias, e você vai ter, além disso, 2 aulas de redação, uma delas comigo, que inclusive, somada a essa que eu vou dar de graça, 2, porque vai ter uma live grátis de 1 hora, terça-feira, de redação, para você saber como é a redação de concurso público, que é bem diferente do que a galera está imaginando que é uma redação de concurso, beleza? Quem fez redação do Enem, redação de faculdade, tem nada a ver. É uma dissertativa objetiva com argumentos de autoridade. Anderson falou grego, então assista a minha live gratuita terça-feira, tá? E a gente vai ter essa turma para a galera. Lembrando a todos que o preço que está sendo vendido é R$100 taxa única. Mas você, que é um aluno matriculado na turma Magistério São Pedro, sai apenas a R$70. Então, super promocional, tá? É um preço um pouquinho mais que um lanche do McDonald's. Se tu for com a tua namorada e pagar o lanche para tua namorada, para o teu namorado, não dá 2 lanches do McDonald's, beleza? Enfim, e aí eu tô te livrando de colesterol, diabetes, que eu tô economizando esse lanche do McDonald's, e ainda para tu passar no concurso, beleza? Então, vamos agora para algumas questões de prova para a gente fazer, e vamos fazer isso aí, beleza? Legal? Bacana, mas é um marketing real, não é? É um marketing real que meu colega... É real ou não? Não é? Não sei se vocês já assistiram aquele documentário, tem no YouTube, depois você vê, A Dieta do Palhaço. É um cara que passou o mês inteiro só comendo no McDonald's. Aí você vê, claro, não é só McDonald's, né? Fast food, né? Você vê qual é aí ele mostra qual foi a consequência daquilo pro organismo dele. Surreal. Ele terminou diabético, cardíaco, enfim, todo lascado, beleza? Terminou ali todo lascado, malzão, né? Quer dizer, situação aí que a galera tem que se ligar em relação a isso, ok? Bom, meus amigos, 3 minutinhos só para eu ir no banheiro rapidinho, fazer um xixizinho, volto. Pois bem, nessa questão número 1, conforme a Base Nacional Comum Curricular, é um documento que determina conhecimentos e habilidades essenciais, precedendo de tal garantia ao direito de aprendizagem e desenvolvimento. O pleno... Ah, não, pulou, que era a questão número 1. Ah, aqui, pronto. Conforme o artigo 26 da LDB, vai falar sobre a Base Nacional Comum Curricular. Ponto.
né, que foi aprovado em dezembro de 2017. Sobre esse tema, a BNCC seria um documento de caráter o quê? Letra B de Brasil, caráter normativo. Por quê? Porque vai definir as aprendizagens essenciais, portanto, as competências. Então, portanto, é a relação letra B de Brasil. Vamos pular 2, a gente pula 3. Questão 6. Conforme parâmetro curricular nacional, no quadro das mudanças provocadas pela Base Nacional Comum, é correto afirmar que os PCNs... Então, galera, PCN não mudou. PCN é um parâmetro. E como parâmetro, ele tem a função de quê? Exatamente auxiliar, como manual, né? Exemplificar situações. Então, ó, resposta letra D de dedão. Não tornaram inválidos. Contudo, continuam como documento orientador. Por quê? Exatamente porque ele tem um caráter de ser um manual. Beleza? Questão 7, vamos a ela. De acordo com a BNCC, né, não é correto, atenção, não é correto afirmar. Letra A. A contribuição mais significativa da BNCC é substituir os currículos das disciplinas escolares. Opa! Tá errado. Letra A. Meu amigo, a BNCC, ela não é para substituir os currículos. Ela é voltada para quê? Para direcionar a construção dos currículos das escolas no Brasil. Ok? Então, obviamente, a alternativa errada, letra A de amor. Ó para 8, vamos para 8. Fazer a 8. Olha lá. Assinar a alternativa que apresenta corretamente propostas. Essa proposta abaixo. Não é? Em suma, a BNCC reconhece uma problemática histórica relacionada ao ensino da educação física no Brasil. Trata-se das dificuldades em estabelecer uma progressão do ensino dos temas que compõem o universo de conhecimento que a disciplina deve ensinar na escola. Ou seja, a BNCC propõe uma maneira de tratar essa questão ao longo da trajetória escolar. Resposta letra A de amor. As dimensões do conhecimento que representam níveis distintos de complexidade na relação com as unidades temáticas estão definidas. Ou seja, a relação da definição junto com a competência, pelo menos no núcleo comum, núcleo básico, vai estar definida junto à BNCC. Beleza? Questão 10. Fazer essa. De acordo com a BNCC, as 10 competências gerais, que são aquelas que a gente conversou, vamos lá. Competência número 10, que fala sobre princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis, solidários, corresponde ao quê? Opa, letra E, responsabilidade e cidadania. Tá aí, exercícios aí anteriores para a galera de presente, o gabarito tá aí certinho. E aquela mensagem ali
autogestionária para a galera, seja a mudança que você quer ver no mundo. Ok? Para a galera praticar bastante. Plano Municipal de Educação, vamos lá. Bom, PME, qual é a vigência? Letra B de Brasil, B de Bombril, 10 anos de vigência. Até porque é um plano decenal, perfeito? E como um plano decenal, são 10 anos de vigência. Ok? Característica que você vai observar de grandíssima importância. Em relação ao Plano Municipal de Educação. Bom, questão aí polêmica, mas que vale a pena a gente colocar, né? Tá lá a questão número 2, ó. Essa apostila também está com gabarito, né? Na questão número 2, característica que nós temos de grande importância é a resposta, o quê? PNAD, Plano Nacional de Amostras de Domicílios, que é utilizado ali para que você tenha essa relação de resultado, até porque a gente está falando ali de questões ligadas ao desenvolvimento ali socioeconômico, né? Então, resposta letra B de Brasil. Questão 3, combina a BNCC com Plano Municipal de Educação, não é? E essa questão que combina BNCC com Plano Nacional de Educação, nós temos exatamente aí o que? A Base Nacional é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação. Aqui tem, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade ao que preceitua as afirmativas abaixo. Beleza? Então, esse documento de caráter normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar? Sim, tá certo. Está orientada pelos princípios éticos, políticos, estéticos e visa formação humana integral, a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva? Perfeito, tá certo. Item 1. Muita gente, inclusive, errou isso aí, que caiu em Japeri, né? Que é o certo princípios éticos, políticos e estéticos. Muita gente respondeu ético, legal e estético. Errado. É a letra de lei. B. A BNCC integra a Política Nacional da Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual, municipal, referente à formação de professores e avaliação. E município está certo, perfeito, o item 2. 3. Espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação
das políticas educacionais. Enseje o fortalecimento do regime de colaboração entre as 3 esferas de governo. E seja balizadora. O que é balizadora? Orientadora da qualidade da educação. Certo? Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas com a BNCC devem concorrer para assegurar? Não. São implantadas. Junto, no caso, a educação vai ter que estar ali, em consonância. Então tá errado, item 4, tá certo 1, 2, 3, letra B de Brasil. Questão 4, documento de caráter normativo define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da etapa e modalidade da educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Municipal de Educação. É o que? BNCC, letra B de Brasil, B de Bombril. 5. São diretrizes do Plano Municipal de Educação, exceto qual? Qual que está errado? Arraigamento do analfabetismo. O que é isso? Aumentar o analfabetismo. Claro, em nenhum momento você vai ver isso como meta. Por isso que essa é a exceção, por isso que essa é a alternativa a ser marcada. Letra A de amor. Questão 6. Assinale a alternativa incorreta. A execução do Plano Municipal de Educação e o cumprimento de suas metas serão objetivo de monitoramento contínuo de avaliações periódicas realizadas pelas seguintes instâncias. Ou seja, qual que está errado? Qual que é a única que não vai acompanhar? Secretário de Educação, tem nada a ver essa letra B. Resposta, letra B de Brasil, B de Bombril. Questão 7. O atual Plano Municipal de Educação, aí um pequeno erro, que é de 2015, 20 metas a serem cumpridas. Abaixo estão listadas 4 metas. Assinale aquela que está incorreta. O cara veio na contramão aí agora. Tudo incorreto. A. Meta 5. Alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 4º ano. Errado. Até o final do 3º ano. Resposta, letra A de amor. 8. A meta número 2, universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir 95% dos alunos concluam na idade certa. Nesse sentido, são estratégias que podem garantir o cumprimento respectivo dessa meta. Exceto qual? Questão número 8. Exceto qual? Bom, letra D. Por que letra D é exceção? Galera, aí é questão de interpretação de texto. O cara não está falando no enunciado de 6 a 14 anos. Olha lá, 6 a 14. Então, aonde que esse cara aqui de 15 a 17 vai interferir? Portanto, é a alternativa incorreta. Letra D. Questão número 9. Segundo o Plano Municipal de Educação, os entes federados
estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que, exceto o que? Letra B de Brasil. Considere as necessidades específicas das escolas privadas. Ué, e escola pública você deixa à parte? Não, escola pública não. Totalmente errada. Portanto, a resposta, letra B de Brasil, letra B de Bombril. Vamos para as considerações finais. Beleza, galera. Então, ó, show de bola, tá? Prova de São Pedro da Aldeia aí marcada chegando. Pô, galera, referência. Usar a prova de Japeri, né? A gente vai trabalhar ela. Vamos trabalhar bastante todas aquelas questões que caíram para o município de Japeri, para essa prova de São Pedro. Não vai ter novidade. Aquela galera que estudou comigo para Japeri sabe, né? Que a gente sabe que as questões que vão cair é aquilo. Agora, tem pegadinha, tem que praticar. Então, foi enviado para vocês um material que é o simulado, né? Que é aquele material que tem 40 e poucas questões, 11 páginas, que é para você praticar bastante em casa, fazer questões. Todos eles estão com gabarito, fazer questões, beleza? Você puder fazer o nosso curso Turma de Exercício, show de bola, que a gente vai fazer várias questões juntos, além das aulas de redação, a mais, né? A mais para praticar, inclusive o caveirão, que vai ser explicado. O que é o caveirão? É aquele modelo de redação pronto, né? Aquele modelo ali que a gente sabe que antes eu não consigo fazer de jeito nenhum, só pegar aquele modelo ali e vai ser colocado. Precisa, obviamente, o pessoal se ligar como é que vai ser feito aquilo ali, beleza? Porque, obviamente, é eliminatória e classificatória. É um problema sério. A questão da redação não pode ser desprezada nunca. E questão das prova objetiva. Por quê? O que está acontecendo com a prova da IBAN? As notas de corte estão vindo cada vez mais altas. Não saiu ainda a nota de corte de Japeri. Eu não me baseio em especulação de WhatsApp, grupo que o pessoal fica montando lá, montando ranking. Eu acho que aquilo ali é um besterol total, porque a galera, enfim, tem nada oficial ali, tá? Mas, por exemplo, se baseando no nota de corte de Japeri, foi realmente uma nota bem alta, tá? Qual foi a nota de corte de Japeri? Vamos lá. Para séries iniciais, 75. Exatamente isso. Então, o cara que fez acima de 75, né, de Saquarema, né, ele teve lá a sua redação, ficou lá no cadastro, beleza? Para séries iniciais. Para séries finais, que seriam as específicas, acima de 80%. Então, realmente, são situações bem concorridas e que, obviamente, né, gente, a gente vai ver também quando sai o resultado mesmo final em Japeri, e vamos ver também como quando sai o resultado final em São Pedro da Aldeia. Então, procura exatamente meter bronca, tá? Eu sei que a galera que participou de um lá e vai tá participando desse agora, tá meio estressado. Então, tá bom. Aproveita esse vereadaço para dar aquele desestresse, mas depois volta com toda a energia e força total nos estudos, tá? E a galera que já tá com sangue nos olhos aí para esse, tem uma porção de material, já tem uma porção de vídeo, e esse vídeo vai ser postado amanhã
Vou tentar postar ele ainda hoje, sem falta, para que você veja, reveja e estude todo esse conteúdo aí para a sua prova. Beleza? Legal, galera? E lembrando a todos que terça-feira, tá? Segunda-feira tem a aula da turma de vocês, direitinho, certinha, tá lá na grade. Eu vou avisar vocês lá. E terça-feira tem uma aula extra, grátis, 0800. 1 hora de aula comigo, redação das 19 às 20 horas. Beleza? Vou dar para vocês ali dicas da redação de concurso. Principalmente, vou falar o que reprova, o que tira ponto de fato na redação e você não sabia. Vai ter novidade para todo mundo, beleza? Importante para a galera, o link vai estar aí no grupo de vocês. Legal, gente? Ó, beijo do professor, bom feriadaço, bom feriado, descanse, aproveite um pouquinho também, curta um pouquinho a família, os filhos, né? Porque no final de contas é isso que vale a pena, é isso que é importante, beleza? Tchau, tchau, galera, valeu, beijo.